primeira coisa é organizar o sono do paciente. Então, rotina. O que inclui rotina? O horário dessa criança começar a desacelerar, o horário dela ela ir para a cama e o horário dela acordar. Então, quando eu digo rotina, é que é importante que a criança faça todos os dias, que ela tenha os mesmos horários, para ela desacelerar no final do dia. Desacelerar é ela descer pro parquinho 4 horas, 4:30 da tarde, ela chega em casa, toma um banho, 4:30, 5 horas, ela vai fazer alguma brincadeira leve. As luzes da casa, elas devem ser diminuídas, a luz, a gente fala luz fria pela luz mais quente, né? Então colocar aquela luz mais amarela e desacelerando junto com a criança. Então, entre 5:30 e 6 horas é importante que essa criança ela já esteja dentro de casa, iniciando o processo de alimentação, para que ela comece a desacelerar para vir o sono. Por que eu digo vir o sono? Porque nós temos a melatonina endógena, é quando a gente começa a diminuir o cortisol e a gente tem esse boom da melatonina endógena. Então, o primeiro boom da melatonina endógena, ela vem às 18 horas. Por que às 18 horas? Porque já deu mais ou menos 30 minutos, 40 minutos ou 1 hora da caída do sol. Então, a partir do momento que o sol vai embora e a noite aparece, é porque a noite ela é feita para dormir. E é nesse momento que a gente tem a primeira descarga. A criança não dorme às 6 horas, o que acontece? Veio essa melatonina ali, só que meu organismo fez uma resposta para eu me manter acordado. Então eu fiz um boom de cortisol novamente, porque eu não dormi às 18 horas. E eu volto a ter esse boom de melatonina às 20 horas. Então, às 20 horas, o organismo tem que estar preparado, ele tem que estar desacelerado e a criança tem que estar pronta para o adormecer. Se ela não dorme às 20 horas, o que acontece? O próximo boom de melatonina serão às 10 horas, né? Então, se a criança não dormiu às 6, não dormiu às 8, ela tem a terceira chance que seria, no caso, às 22 horas. Se essa criança não dorme às 10 horas ou às 22 horas, esse cortisol que eu tive a melatonina, fiz um boom de cortisol para me manter acordado. Depois às 20 novamente e às 22, a criança ela fica muito mais agitada depois das 22 e é muito mais difícil de fazer ela desacelerar e dormir. Então, quando a gente fala de rotina, é importante fazer essa conexão com a melatonina endógena. Nós estamos hoje prescrevendo a melatonina sintética. Ela é um hormônio que nós estamos colocando para que a gente consiga tampar esses buracos dessa melatonina endógena. Mas qual é o correto? É a gente seguir o nosso organismo e a gente respeitar esses momentos da melatonina endógena para que esse sono aconteça. E aconteça de qualidade. A rotina da criança despertar. E aí eu entro num assunto muito importante. Porque a semana ela tem 7 dias e todos os dias a gente deve assiduamente fazer com que nossos filhos tenham a mesma rotina. Quando a gente falha no final de semana, que a gente deixa a criança dormir naquela sexta-feira, 11 horas, no sábado ela vai acordar mais tarde, porque ela vai precisar de mais tempo para se recuperar. No sábado ela vai querer dormir mais tarde, no domingo ela vai acordar mais tarde, porque ela dormiu mais tarde, e na segunda-feira a mesma coisa, só que na segunda-feira ela tem que acordar de manhã. Então, quando você pula uma dessas fases da rotina do sono, do horário, de não manter essa rotina fixa, desorganiza o sono da criança, porque ela entende que ela pode acordar mais tarde. Depois que o sol nasce, esse sono ele já não é mais reparador. Então, às vezes a criança dorme de 7 a 11 horas, só que ele não está reparando como sono noturno, né? Porque ele perdeu todas as descargas da melatonina e fez um boom de cortisol. Então, isso eu queria deixar como uma informação muito importante para vocês a respeito do sono.
da importância da rotina. O quanto a alimentação pode interferir na qualidade do sono do paciente. Às vezes as famílias esquecem um pouco de dar o jantar 8 horas para a criança e querer que ela vai dormir 9 horas. Ela não vai. Ela não fez um esvaziamento gástrico completo. E aí é onde surgem muitas vezes, às vezes, os refluxos. A criança deita, a comida volta e ela tem um refluxo. Então é importante que a criança tenha um horário do jantar um pouco mais cedo, respeitando esses horários da melatonina endógena. Digamos que um horário ideal para que a criança jante seja às 18 horas, mais ou menos. Que ainda vem a mamadeira, muitas vezes, o leite, que é a ceia da criança, se ela dormir. O que as famílias fazem, o que nós fazemos como uma forma mais fácil de fazer nossos filhos adormecerem? Ligar uma música na televisão, colocar um vídeo na televisão, ou até mesmo fornecer um telefone. E nós sabemos que essa luz que a gente recebe da televisão, ela altera esse boom da melatonina, então a gente tem interferência no sono. Então, o desenho, ele é algo que pode também proporcionar à criança uma ansiedade, porque ela quer ver o desenho terminar. Ela não vai assistir 10 minutos do desenho, ela vai querer assistir o desenho inteiro. E depois que está terminando o desenho, tudo é programado para a criança continuar assistindo. Tanto que rapidinho já começa o segundo episódio e é difícil você pausar ali para a criança. Então ela quer ver muito tempo e ela não vai dormir. E aí acaba sendo um desenho de 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. E quando você viu, a criança já ficou 1 hora do dia somente para adormecer. E a criança não pode adormecer vendo uma tela. Então eu diria que esse pilar do não telas para adormecer é importantíssimo. E pior ainda são os jogos, os games por telefone, né? Que as crianças pegam o telefone ou o tablet e começam a assistir os jogos. Essa luz azul, que é digamos que o mal do nosso século, pandemia, é essa luz azul. Porque essa luz azul, ela interfere, o nosso sistema nervoso central, ela interfere no funcionamento. E ela interfere, volta novamente a melatonina e o cortisol. Né? Então ela dificulta o adormecer. Então, se eu não tenho rotina com a criança, se eu dou a janta antes dela dormir e eu coloco uma tela, eu estou atrapalhando muito essa criança. Falando sobre luz, a importância da gente desacelerar a casa, porque às vezes a gente está fazendo aquela criança dormir, mas está o som alto ligado, ou tem alguém conversando muito alto, ou tá alguém jogando na sala, assistindo ou andando de um lado do outro, fazendo barulho, ou com a televisão ligada altíssimo. Então assim, como que a criança vai desacelerar, né? É importante entender que desacelerar, digamos que é um pilar entre luz e desacelerar seja um pilar, ela é o desacelerar da família. É muito importante que a criança tenha um objeto de ninar, seja uma naninha, seja um boneco. Isso traz para a criança uma segurança quando ela vai adormecer, porque muitas vezes a criança ela tem medo do adormecer, porque ela tem medo de ficar só. Então por isso que muitas vezes a criança ela tem medo de quando chega a noite, ela tem medo do escuro, ela tem medo de ficar só. E aí ela segura para não dormir. Às vezes começa a adormecer e ela acorda. Dizer para a criança que ela está segura, deixar uma luz, que é o que a gente fala de uma zona de penumbra, que é uma luz amarela, uma luz quente. A criança, ela necessita adormecer só. Então, a criança, o ato do iniciar o sono, ele tem que ser só, mas ele tem que ser seguro. E é uma construção, né? Antigamente a gente dizia assim, dos nossos avós, não, mas é só colocar uma criança dentro do quarto, né? E encostar a porta, ela vai dormir, ela vai chorar ali, depois ela vai dormir, né?
Tem vários artigos que falam que isso não causa uma segurança na criança, pelo contrário, né? Que crianças que tiveram esse processo de adormecimento, assim, de dormir só, né? E que precisou ficar trancada no quarto e chorou até dormir, são crianças mais inseguras, né? E aí a gente pode trazer dois assuntos aqui, que é a cama compartilhada, né? E o adormecer. Existem perfis de famílias. Quando eu falo perfil de família, existe aquela família que ela se preparou para aquilo e ela deseja uma cama compartilhada, ela quer dormir com seu filho. Isso é errado? Não, porque a criação da criança, ela vem muito do que a família deseja para aquela criança e o que ela acredita, né? O que neurologicamente a gente pode dizer sobre a cama compartilhada? Vários benefícios, né? O primeiro benefício a gente diz assim que é para a mãe, né? No momento da cama compartilhada, que a mãe, ela precisa amamentar, né, a criança, e ela amamentou o dia todo e à noite ainda a criança precisa da alimentação, e aí é o benefício para a mãe do fato da cama compartilhada, dela não ter que se deslocar, acordar, ir para outro quarto, pegar essa criança, né? Então esse é um benefício para a mãe. O outro é que traz muita segurança para a criança o fato de estar próximo à mãe e o pai na cama, né? É claro que tem que tomar muito cuidado por conta das medidas de segurança, de às vezes um dos pais rolar e acabar machucando a criança, mas o que a gente orienta? Que tenha um ninho no meio dessa cama, que essa criança fique confortável no meio da cama, né? E que fique mais fácil ali para a mãe. Essa cama compartilhada, que ela vem ali desde o período, eu sempre falo assim, que quando a família está gestando, ela já está pensando se ela vai querer aderir à cama compartilhada ou não. Só que aí chega um momento que essa cama compartilhada, que já teve o processo da amamentação, essa criança já não mama mais, digamos que é uma criança já com 2 anos, e aí essa criança precisa sair desse ambiente dentro do quarto, né? Por quê? A partir dos 2 anos, a criança ela tem que aprender a brincar só, estar em alguns momentos só, e não diferente de dormir só. Então começa o processo de desmame, né, da cama compartilhada. E aí como é feito esse processo do desmame da cama compartilhada? Esse processo é feito assim. Toda essa higiene de sono que a gente já tinha conversado, que a gente já conversou, que eu já falei aqui, toda essa higiene do sono que eu já orientei. E aí é feito o processo de desacelerar, que é a contação de história, aquele momento de carinho dos pais, é feito no quarto da criança, né? Então finalizou um banho relaxante ali, vai ter uma troca de roupa, essa troca de roupa ela já é realizada no quarto da criança, é feita uma massagem, né? Uma massagem com toque profundo nessa criança para ela relaxar. A gente inicia a contação de história e aí supostamente essa criança está pronta para relaxar, né? Ela está pronta para dormir. E aí o que a família faz? Deixa ela lá e vai para o quarto ou ela fica lá? O que a gente orienta? Que quando a criança comece a dar o primeiro sinal de sono, que a gente sabe, né? Os sinais de sono, quais são? Esfregar os olhos, bocejo, abrir a boca, que essa família ofereça a ela um objeto de naninha, um objeto de, a gente usa o termo de objeto de transição, né? Tem crianças que gostam de uma coberta confortável, né, que gostam de ficar pegando a fralda, tem crianças que têm a naninha dela, que tem algum bichinho de pelúcia, então a gente orienta que nesse momento o toque, que seria um toque para a mãe, que a criança necessite do toque da mãe, seja um toque para o objeto. E aí você diz, eu estou aqui com você,
você vai adormecer, você vai dormir e amanhã a gente continua aqui para brincar de novo, tudo bem? Aí você, dependendo da família, né, que tem o ritual de uma oração, né, então é importante manter esse ritual, né, fazer uma oração, se despedir da criança, passar a segurança para ela, e você começa cada dia se distanciando da criança. Então, no primeiro dia você fica mais tempo, vamos dizer ali que você fica 10 minutos, no outro dia você fica 8 minutos, e você vai diminuindo o tempo que você fica ali com a criança até ela adormecer. Ah, mas e se ele cochilar e acordar de novo me chamando? Você volta. A família, a mãe, o pai, ele vai lá, faz todo o processo de novo e vai se distanciando. Assim a criança, ela começa a se acostumar, ela fica segura porque ela sabe que vocês estão ali, e vai ser um processo mais leve, tanto para a criança quanto para a família.